Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar de volta. O canal Voltando à Caverna. Mais um vídeo, continuidade da Bíblia um Labirinto. Nós já estamos bem distante. Nós paramos ali quando Sara chama Abraão e não pede, ordena. Manda essa mulher embora, some essa mulher com essa criança daqui. Então nós paramos ali. E Ló, já com as filhas grávidas, esperando só nascer os filhos e neto. Não é fácil não. É a liturgia bíblica. Essa Bíblia é um barato. Viu? Então nós paramos ali. As filhas de Ló esperando. Filho, as duas. Ele encheu as duas. Deram um vinho para ela, ninguém sabe onde bexiga ela arrumou aquele vinho, mas conseguiram. Então nós paramos ali. Ló, cuidando dos seus filhos e netos para nascer, é muito privilégio. Viu? Aí tudo bem. E Abraão mandando H embora. Eu quero fazer dois comentários, mas antes disso, gente, por favor, se você assistiu esse vídeo, dá um likezinho, faz um comentário, se inscreve no canal. Isso é, se gostar, né? Ninguém é obrigado a fazer isso para agradar ninguém, certo? Nesse caso, se você gostou, faz favor para mim, fico tão feliz, você não imagina. Mas vamos lá. Então, o comentário que eu quero fazer é simples. Aquela região era uma região muito perigosa. Era um deserto desgraçado para sobreviver ali. Até hoje, cara. Imagina naquela época. Agora você imagina mandar uma mulher com uma criança pelo andar da carruagem. O Ismael ainda era um garotinho, já era um garotinho, dependente de sua mãe. Quando você despede, sabendo da dificuldade que era aquilo, e para onde eles iam. Deu para entender? Então a Bíblia era cheia desses complexos e a fé. Eu não gosto de conversar com muitos pessoal de fé, porque aí eu creio que foi assim. Eu acredito, esse negócio de crer não, gente. Nossa, esse negócio de crença deixa. Né? Os crentes de hoje em dia, que perigo. Me desculpa, não quero entrar em detalhe nem de atrito com ninguém. Mas vamos lá. Sai essa mulher e essa criança. Eu não encontro lógica nenhuma nisso. Aí diz que ela vai embora. Que H obrigou a dispensar. Dois detalhes que eu queria chamar a atenção. Primeiro, foi ela que orientou o Abraão a se deitar com H. A orientação foi dela. E o Abraão gostou, né? Porque a H deveria ser uma egípcia bonita, gostosa. Abraão não duvidou duas vezes e essa mulher fica grávida. Tem o filho. Quando o filho cresce, quando essa mulher deserta para morrer. Aonde está? Olha, é esse comentário que eu quero fazer. E tem dúvida, viu? Aquele eu deixei no outro vídeo, a dúvida. Deus não falou que o primogênito de Abraão seria com Sara, não, nem com H. Ele falou que era primogênito dele, Abraão. Então, mas vamos lá. Note que dentro dessa sequência que nós estamos dentro do labirinto, foi feita uma bifurcação entre Abraão e Ló, que era o sobrinho. Agora, vai se fazer uma bifurcação entre Ismael e Isaac, que são os dois irmãos. Só que um é de uma mãe, o outro é da outra mãe. Abraão dá continuidade com Isaac, mas a Sara e
Vamos parar um pouquinho, Agar está no deserto. Vamos deixar Agar no deserto, depois a gente vai até ver se a gente encontra ela. Beleza? Ela está indo no deserto. Depois a gente vai buscar ver se a gente encontra ela no deserto. Mas vamos dar continuidade aqui. Aí o Isaac cresce, vai crescendo, a coisa vai indo, blá, 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 blá. E quando a Sara teve. O Isaac já estava com 90 anos. O tempo passou. Sara morre. Quando Sara morre, Abraão começa a chorar. Minha velha, minha velha. E estava numa região que ele não tinha lugar para sepultar a Sara. Aí ele tinha amigo, muito amigo. E um amigo cedeu um lugar para ele enterrar a Sara. Enterrar a Sara. Vamos dar continuidade. O Isaac sente muito, o Isaac entra em depressão e chora. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Aí Abraão pede para os servos dele ir buscar uma mulher para ele. Aí vão buscar uma mulher para ele. E é aquela confusão. Vai buscar a mulher. Só que teve um detalhe, gente. Se você começar a estudar direitinho, teve um detalhe interessante. Quando busca a mulher dele, quando ela chega, eles levam ela, aliás, Isaac avista ela de longe. Aí a Rebeca desce do camelo e pergunta para os servos dele, foi buscar ela, quem é aquele lá? Aí os servos disseram, aquele é meu senhor. Aí ela desce, vai no encontro, ei caramba, vai dormir, meu filho, tá vendo que eu estou ocupado? Toda vez que esse cara acorda. Deixa eu quieto, deixa eu terminar meu trabalho aqui. Aí ela vai de encontro a Isaac, Isaac chega, aceita ela, leva ela para a tenda da mãe, a tenda que era da Sara, levou lá e já possuiu essa minha esposa. Era assim que se fazia antigamente, naquela região. Olha, vocês seguram um pouquinho nesse assunto aqui, que depois nós vamos chegar lá na mulher, lá na Samaritana. Vamos ver se a gente não esquece. Aí já é a mulher dele. É dele. Abraão ficou sem mulher. Logo em seguida, o Abraão era o Abraão já arrumou uma. Chamava Quetura, se não escapa a memória. E Abraão faz 6 filhos nessa mulher. 6 ou é 5? E agora 6. Ou é 5? Aí, minha memória. Porque os nomes é tão esquisito que não dá para memorizar. Só para quem entende um pouco de hebraico, o aramaico, né? Dá para... Mas quem... O nome é meio difícil. Mas 6, foram 6. Só que ele também teve outros filhos com as concubinas. No capítulo 23, versículo 6. Lê lá o 23 que você vai ver. Abraão tinha mais umas concubinas. Vários filhos. Eu sei que ele casou logo em seguida, vários filhos. Mas vamos adiantar, porque a gente fica enrolado demais no labirinto. E isso deu uma confusão desgraçada. Abraão, muito esperto, sabendo que ia dar confusão, porque aqueles caras eram cara de briga, viu? Era.
Aí Abraão, o que ele fez? Esse é o pai da fé, hein? O que ele fez? Ele pegou, ele tinha muito ouro, muita prata, gado, ovelha. E ele dividiu os ouro e prata, deu muitas para os filhos das concubinas. Entendeu? Os 6 filhos da Ketura, os filhos da concubina. Ele não deixou ninguém sem nada, não, só deu. Só que as terras, ele não deu para ninguém. A terra era só de Isaac. Aí que vai criar confusão lá na frente, cara. Aí que vai vir o rolo. A coisa continuou, foi indo, foi indo, foi indo. Aí disse que deu uma dor de cabeça, uma dor de barriga no Abraão, deu-lhe. Abraão morreu. Abraão morre. Sabe quem estava presente na sepultura lá de Abraão, para fazer o enterro de Abraão? Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Aí enterra o Abraão. Ismael volta lá para a sua caminhada. Isaac dá continuidade à sua caminhada. Tudo bem, maravilha, aleluia, glória para Deus, papapá. O tempo passou. Isaac ficou velho, ferrado. Perdeu até a visão. Perdeu até a visão, ficou cego. Aí, o que aconteceu? Ele falou, gente, chegou a hora de eu partir, logo, logo eu sei que vou morrer. Aí chamou o primogênito. Vocês conhecem a história do nascimento dos 2 filhos de Isaac, não conhece? Eu estou indo adiantando, gente, que é para não ficar muito longo e a gente, porque senão a gente vai ficar. Eu já estou numa certa ano, eu vou morrer e não vou chegar no fim, vou adiantar um pouco. A Isaac chamou primogênito. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, no nascimento dos dois, para vocês entenderem. Diz que Isaac começou a batalhar para dar continuidade à promessa, o desenvolvimento da descendência de Abraão. Que Abraão falou que ia crescer, ia, sabe, o número era maior do que as estrelas do céu, do que a areia e tal. Olha que confusão. Isaac se batendo, se batendo, se batendo. E a Rebeca nada, nada. E a Rebeca está ficando velha, Isaac está ficando velho. Gente do céu, não te conto. O Isaac entrou em pânico, falou, não é possível. Porque naturalmente o Abraão deveria ter contado a Isaac, né? Aí o Isaac falou, não é possível. Isaac foi orar. Eu acho que ele olhava para a Rebeca assim, Rebeca, nossa, tu é igual minha mãe, viu? Minha mãe quando veio me ter já era quase que eu não nascia. Aí a Rebeca também foi orar. Tá lá Isaac, Senhor, o que é isso, Senhor? Minha mulher vai ser igual a minha mãe. E a Rebeca também foi lá orar. Senhor, eu vou ser igual a minha sogra. Rapaz, disse que Deus se irou-se. Deus se invocou porque os dois estavam orando, pedindo. Não esperar pelo tempo de Deus. Esse negócio de tempo de Deus, olha, eu vou te contar. Aí vamos lá, a gente vai chegar em hoje. Aí disse que Deus abriu a margem da Rebeca, enfiou-lhe e foi logo gêmeo, 2 filhos.
Rapaz, eu não te conto. Diz que quando ela estava com 6 meses de gravidez, os dois se pegaram na porrada lá dentro da barriga da mulher. Pode ver. Se pegaram na porrada mesmo, um dava um chute no outro, o outro dava porrada no outro, e disse que a Rebeca gritava. Ai, 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 os dois na porrada lá dentro, pode ver. Disse que era tanta porrada que ela não aguentou, ela foi orar. Senhor, ai meu Deus, disse que Deus falou, olha, sabe o que é isso aí? É 2 nações. Já é para multiplicar, é um multiplicar, é um pouco para arrebentar. É 2 nações que tu vai ter. Mas concluindo, quando chegou a hora dessa mulher, dessas duas tinhas nascer, gente, é uma luta para uma mulher ter um filho. Mas gente, uma mulher abria as pernas para sair duas tinhas brigando. E disse que eles saíram brigando. Coitado da pateira, teve uma luta dos diabos para arrancar aquilo lá da coitada da Sara. E o que é interessante é que aí ninguém vê mais falar de Sara. Ah não, lá na frente ainda vê a Sara, ainda foi uma merda desgraçada ainda. Aí rapaz disse que um agatado no mocotó do outro. Primeiro é eu, primeiro é eu. E disse que o primogênito era o Isaú. O Isaú era o primogênito. Diz que o Isaú era todo cabeludo, parecia o Tony Ramos, sabe? Era mais do que o Tony Ramos. Todo cabeludo. E o Isaac era pelado, sabe? Pelado. Aí diz que o Isaac, o Isaú saiu, o Isaac, o Jacó, que Isaac? Jacó, que era o segundo. Jacó catava no calcanhar do Isaú, não, você não vai. E a pateira, solta! E não vai. Aquela luta, eu sei que nasceu. Eu acho que a Rebeca ficou por conta com Isaú. A Rebeca pegou uma raiva de Isaú, porque Isaú se adiantou. Eu não sei, eu estou deduzindo. Os meninos nascem, crescem, Isaac fica velho, cego, cegou tudo, você vai morrer. Aí chamou o primogênito, que é o Isaú. Isaú, meu filho, chega aqui. Ô papai, vai lá, meu filho, caça, tu é bom de caça. Pega lá um cabrito pra mim e faz aquele guisado que tu sabe fazer, meu filho, pra mim comer e morrer, porque já tô velho. Aí eu dou a minha benção pra você e vou embora. Aí o Isaú sai, pega o arco dele. E a Rebeca escutou. A Rebeca falou, Isaú, tu adiantou, aí tu não vai ficar com a benção não. Isaú sai para caçar, ela chama o Jacó. Jacó, meu filho, chega aqui. Mata lá um cabrito daquele lá, vamos fazer um guisado para tu levar pro teu pai. Eu escutei teu pai dizendo que ia abençoar Isaú. Vai abençoar você, meu filho. Chegou a hora, meu filho. Olha só o que a mãe arrumou. Aí o Jacó falou, mãe, Isaú é peludo, o pai vai saber. Não, meu filho, pega o couro do carneiro lá, que eu vou enroscar no seu pescoço, e você vai. E fez o guisado, e Jacó foi. Isaú está lá caçando e fazendo guisado. Vocês sabem da história? Vamos adiantar para ganhar tempo. Aí quando o Isaú chega, quando o Jacó chega com comida, ô meu pai está aqui. Aí o Isaac tomou até um suco, que rapidez. Chega aí, meu filho. É Isaú mesmo? Gente, eu não consigo, eu começo a contar essa história, começo a dar um negócio dele. Que é uma história sem pé sem cabeça. Diz que ele. Hum, hum,
Diz que ele ainda falou, chegue perto de mim, meu filho. Aí chegou perto, analisou, a voz é de Jacó. A pele, o cheiro de carne é de Isaú. Aí comeu e abençoou e deu a benção para Jacó. Quando Isaú chega com, ô papai, tá aqui, tá quentinho, papai. Aí o Isaac falou, porra, que merda é essa? Desculpa, acho que o Isaac falou, mas peraí, é dois agora? Aí o Isaú, meu pai, o Isaac come, que merda é essa? Acabei de te abençoar, já tá ficando doido. Ele disse, não, não foi eu não. Aí Isaac me enganou, o diabo do Jacó. Mas concluindo a história. Isaac dá a benção para o Jacó e Isaú, ó, se ferrou. Isaú saiu dali. Vocês notaram que no outro vídeo eu falei que Deus gosta de fazer o jogo dos três? Coloca os dois para brigar e depois ele aparece. Não sei se vocês já viram, mas eu falei isso. Lá do Éden, lá do Jardim do Éden. Não, já estava fora, né? É. Mas lá do início. Coloca Abel e Caim para brigar. Chega lá na frente, coloca os filhos de Noé, um dos filhos de Noé para brigar. Chega lá na frente, coloca Abraão e o sobrinho para brigar, para depois ele aparecer. E eu falei para alguns, até fui criticado, mas esse Deus Bíblia, ele só aparece depois da merda feita, ele não aparece antes. Não, me desculpa se alguém ficar chateado comigo. Colocou os dois para brigar de novo. Aí, o Isaú sai dali. Eu vou pegar esse filho da... E a mãe escuta. Você veja essa história bíblica, é um negócio mesmo de... E a mãe ouviu, chamou Jacó e falou, meu filho, chega aí. Que foi, mamãe? Olha, pega isso aqui, pega teus panos de bunda, pega um pouquinho de farinha, some daqui, vai lá para a região onde está teu tio. Tá? Vai lá, Labão é teu tio, vai lá, porque Isaú saiu daqui, ó, furioso contigo, ele vai te pegar, some. A mãe orientando o outro filho. Olha que confusão a Bíblia é. Você vai se orientar nesse livro como, gente? É um labirinto desgraçado, não é? Jacó some. Nessa altura, eles já estavam desenvolvendo, já tinha escravo. Outra coisa que me deixa furioso, cabelo. Eu não vi em parte nenhuma Bíblia encontra a escravadura. Escravo era escravo, e depois ela chega e diz que todos são iguais. Diante de Deus todos são iguais. Mentira. Nunca vi falar sobre escravadura. E era escravo que só, pô, todo mundo tinha escravo ali. Um tratava de um jeito, outro tratava do outro, era escravo. Então não são iguais. Mas vamos para frente. Jacó sai, com medo do irmão pegar ele. Eu não acredito que Jacó tenha levado alguma coisa. Sabe por quê? Porque diz que quando ele está caminhando já distante, chegou a noite, e ele arrumou um lugar para dormir. Arrumou um lugar para dormir, e ele não tinha nada para fazer o travesseiro. Porque se ele tivesse levado alguns panos de bunda, ele colocava como travesseiro, acredita? Ele saiu com tanto medo do irmão, que disse que ele colocou uma pedra como travesseiro. Presta atenção, gente. Dali vai surgir coisa tremenda. Quando ele tem um sonho,
viu uma escada fazendo topo no céu, e anjos subindo e descendo, subindo. Olha só o que vai acontecer. Quando ele desperta do sono, ele viu que vinha duas pessoas. Ele falou, puxa vida. E essas duas se transformavam em um. E ele, olha, lá vem, falou, nossa, é algum empregado do meu irmão Isaú. Isaú mandou um dos escravos. O escravo era forte, de briga. Isaú, e Jacó falou, ih, caramba, deu tudo errado, lá vem um. E quando ele se aproxima dele lá, ele já se ajoelha, não, olha, pelo amor de Deus, foi a mamãe que mandou fazer. E disse que era um anjo, rapaz. E ele agarrou-se com esse cara, mas não sabia que era anjo ainda não. Olha só, agarrou-se com esse cara, me perdoa, me perdoa. E o anjo, me larga, rapaz. Me larga, rapaz. Aí disse que foi raiando o dia e anjo não pode andar de dia, não só pode andar de noite. Aí disse que o anjo falou, me larga. Aí Jacó falou, largo não. Eu só te largo quando tu me perdoar. Que não foi eu que te matar, não. E o anjo lutou, aí falou, peraí, como é teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Meu nome é enganador, enganei minha mãe, enganei meu pai. Aliás, através da minha mãe, sai enganando todo mundo. Enganei meu pai, meu irmão. Eu enganei meu irmão com um prato de leiteira. Eu sou enganador. Meu nome é Jacó. Aí disse que o anjo falou, não, a partir de agora, rapaz, tu me larga. E ele não largava, tu me larga. Porque teu nome não vai ser mais Jacó. Teu nome vai ser Israel. Porque tu brigou com Deus, rapaz. Me larga, ele não larga, o anjo pegou a espada, toma. Meteu-lhe a espada na perna e ele largou o anjo. E dali nasce esta palavra Israel. Vamos parar aqui. Esaú procurando Jacó para matá-lo e Jacó largando o anjo. Vamos parar aqui, fica para a próxima. Se você chegou até aqui, dá o like, se inscreve no canal, faz um comentário. E o meu comentário para encerrar aqui é o seguinte: a Bíblia não pode estar controlando a gente, porque a Bíblia é cheia de dúvidas. E tem gente que não gosta muito de conversar comigo por causa disso. A Bíblia é a palavra de Deus. E tem gente que diz que você é um ateu. Não, eu não sou ateu. Eu creio em um Deus que seja onisciente, onipresente. Ele sabe como vai acontecer amanhã. Ele não precisa estar discutindo com o homem. Porque o homem é hoje, não é amanhã. Por mais que o homem possa subsistir, vai até... Nos dias atuais, é difícil o cara chegar a 100 anos. Muito difícil. Chega a 96, não vai se arrastando, 99, vamos jogar 120, 130 inventário que tem por aí. Por que Deus vai brigar se ele é eterno, gente? Ele vai brigar com o homem para quê? Então, no meu ponto de vista, esse é o meu comentário. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, faz um comentário. Se não gostou, aí vai me ajudar. Beleza? Pois bem, nós ficamos aí. Jacó largando o anjo e o Esaú procurando Jacó. Vocês vão ver o labirinto que é isso. A Bíblia deixa a desejar. Eles dizem, a palavra de Deus, que palavra de Deus, rapaz. Isso aí foi os pais das igrejas que criaram. E dali veio cada um criando um Deus na sua mente. Cada um criando. Olha que situação está o mundo. Olha que situação está isso. Sai por aí para você ver. Você vê igreja com placa de igreja de todo jeito. E tudo por causa desse livro bíblico. E lá de Ismael vai criar o Alcorão. Nós vamos falar sobre isso aí.
Mas nosso assunto é Bíblia. O Corão a gente fala depois. Depois a gente pega o Ismael lá e vamos falar o Corão. Para vocês verem. E hoje em dia, olha o que essa Bíblia tem falado. Olha o que tem de pastor adulterando nas igrejas. O que tem de pastor administrando ceia, orando pelo pão, dizendo que é o corpo de Cristo, orando pelo vinho, dizendo que é o sangue de Jesus. E quando termina a ceia, recolhe ali bilhões e milhões de dinheiro de oferta e dízimo. E sai e vai comer a cunhada. E sai e vai comer a nora. E sai, só falta comer a mãe. Porque o que eu tenho visto, pastor safado, e não é pouco não. Marabá, esses dias, o filho levando a mulher pro pai em 6 anos. Eu conheço muitos aqui, eu conheço um que ficou 5 anos comendo a mulher. Oh, esse negócio de comer fica muito feio, né? Não é? Vamos mudar mal o palavrão. Mas saindo com a mulher de outro pastor. E ainda dando uma moedinha para ela. Dava 5.000 reais para ela. E o outro pastor sabia que era controlado entre eles. Olha que situação está isso. Só foi descoberto porque a mulher queria mais. A mulher falou, não, 5 está muito pouco. Pô, que é isso? Está aguentando 2 anos aqui e depois só 5 conto. E não era tudo para ela, porque tinha que dividir, o outro pastor estava combinado. Ela falou, não, agora eu quero mais. O outro falou, aí não vai dar, se não for dar, eu vou entregar. Aí foi, entregou, e o palhaço sumiu para dizer que se arrependeu. Ah, olha o que me invoca, cara. É que tem um assim, mas sabe, coitado, o diabo tentou e ele caiu nessa putaria, safadeza. 5 anos fazendo isso. Pegava o dinheiro dos dízimos, das ofertas, das irmãzinhas que se lascavam para fazer diarista, para trabalhar. Os filhos da diarista dele precisando de um pão, ela tirava para levar dinheiro para esse filho da... Me desculpe, eu peço perdão do palavrear, porque às vezes é... Entendeu? O outro trabalhava o mês inteiro se lascando, às vezes faltava as coisas em casa, às vezes cortava a luz, acabava o gás, mas o dízimo tinha que estar lá no fim do mês, esses pilantra. E ainda tu dizer hora por eles, foi tentação, o diabo derrubou. Acorda, tá feito o quê? O outro, eu estou falando isso que eu conheci, tá? Eu não estou falando nome não, porque quem sabe, mesmo os caras sendo safados, a lei tem uns papos lá que não manda vem pra cima de mim. E eu não sou homem pra estar, entendeu? Então é bom evitar. Mas se eles ouverem ou alguém está sabendo o que eu estou falando. Não estou mentindo não. Tá? Tem provas. O outro, o filho largou a mulher porque desconfiou que a mulher estava traindo ele. Sabe quem estava traindo? Era o pai. Aí o filho largou, o pai falou, opa, aleluia. Quando a menina engravidou, ficou grávida, foi olhando para ele e falou, sogrão, estou grávida. Eu preciso de uma grana para tratar, porque minha mãe tem condições de estar cuidando de mim. E gravidez, você sabe, né? Tem um custo. Ele falou, tá bom, eu vou ver o que é que eu faço. Eu estou muito afinado, o senhor não vai não? Eu vou entregar o senhor, vou lá no ministério. Ele falou, não, calma, faça isso não. Enganou a menina, levou a menina para o mato, convidou o sobrinho, cunhado, sei lá quem é. Deu 3 tiros na cabeça da menina, deixou a menina lá no mato e foi embora. E o infeliz ainda estava no velório da menina, imagina. Não é barbárie isso aí, gente? Pastor da igreja. Quantos anos eu conheci o cara assim como eu estou falando aqui, eu conheci. Ele trabalhou comigo lá no mesmo ministério que eu estava. Eu era pastor no mesmo ministério dele. Ele era o vice da região ali. Ele não gostava muito de mim não, porque eu também estava nem ligando se ele gostava, se ele gostava, eu quero que ele se lasque. Entendeu? Foi pro velório. Quantos anos ele ficou ali ministrando ceia também, dava ceia pra nora. Aí quando terminava o culto, levava a mulher em casa,
Pegava a nora e ia para uma cama. Aí tem gente que não vão orar, ele caiu. E esses caras se levantam. E esse mesmo que eu te falei que ele ficou 5 anos na mulher do pastor, tiraram ele do lugar, levaram para outro, depois daqui, sabe, esse cara já morreu. Morreu faz acho que não tem um ano que esse pilantra morreu. Para mim, se dá não é por nada, gente, é o que ele está fazendo do sacrifício de Cristo. Você acredita no sacrifício de Cristo? Aquele pessoal que está ali, aquele número de gente que está ali, não aceitou a Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, não foi? Só se converteram porque narraram a história do sacrifício de Jesus e eles aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é isso? Então, se aquele grupo de pessoas ali não está ali para dar dinheiro para vagabundo, não. Aquele pessoal que está ali com a intenção de quando morrer para o céu, Jesus vir buscar a igreja. Não está nesse engano, nesse embrulho, nessa mentiraiada? Ou não? Então, se você honrar o sacrifício de Jesus e esse povo que acreditaram, a inocência desse povo, a fé deles estão nisto. Aí um pilantra fica 5, 6 anos ministrando ceia, pegando dinheiro do povo. E na orgia, gente, ainda vou orar pelo camarada. Esse cara não é doido, esse cara pensa. Ele virou um ateu, por isso que eu falo que esses caras tudo é ateu, não acredita que Deus não existe. Esse Malafaia mesmo, esse cara é ateu. Ele está aproveitando esse nome Bíblia, versículos bíblicos, passagem bíblica, para continuar enganando os trouxas e pegar dinheiro dos trouxas. Esse cara é ateu, ele não crê em Deus. Porque quem tem um pouquinho de crença em Deus não faz o que esse cara faz. É simples. Até essa semana passou aí, veio mais um caso aí de um pilantra. Pra mim é pilantra. Tá cheio de puta aí. E o que me deixa nervoso é que o povo acredita nessas bexigas, cara. Teve um que estava pregando, sabe o quê? Dizendo que essas crianças que nascem com autismo, né? Com distúrbio né? Como é que é o nome disso aí? Eu tenho uma neta assim, né? Diz que isso é essa doença do diabo. Diz que é o capeta. Olha onde chega esses infelizes pregando de público. Já estourou outro. E disse que estava comendo a sobrinha. Olha só, gente. Pastor de igreja, de grande igreja. Uma pessoa me fez uma pergunta. Eu vou encerrar aqui. Se você chegou até aqui, dá um like para mim, por favor. Eu não vou mais pedir like hoje, não. Se você quiser, não vou pedir mais. Uma pessoa me fez uma pergunta. Na semana passada, parece, 1, 2, 4, 5 dias. O que levava os pastores a fazer isso? Pastores grandes. Fazer esse adultério aqui, adultério lá, comendo um, comendo outro. Só falta comer a mãe. Vai assistir a mãe aparecer na frente e ele não conhecer. Então uma pessoa me perguntou, por que leva os pastores a fazer isso? Ele não gostou muito da minha resposta. A minha resposta foi uma só. Fiel, verdadeiro e sincero. Ele se baseia no salmista Davi. E não é o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não gostaram muito da minha resposta, não. Ele se baseia ali. O que Davi fez? Davi mandou matar o melhor amigo dele. E um cara que era responsável pela segurança do palácio dele. Mandou matar o cara e comeu a mulher do cara. A mulher do cara ficou grávida e a Bíblia diz que Deus não gostou, que é adultério, matou o menino. Que tem a ver o menino com a safadeza de Davi. Mas ele disse, vou matar porque é de adultério. E deu outro, disse que Davi começou a chorar, ficou aquela frescura dele,
greve de fome. Aí Deus disse, não, meu servo, tu és um homem segundo o meu coração, eu te dou outro. E deu outro. Sabe quem é esse outro? Salomão, que dá origem a Jesus Cristo. Misericórdia. Vamos parar aqui? Isso é assunto para outra frente. Eu fiz só esse comentáriozinho sobre esse assuntozinho. De Jacó, de Isaú e Jacó, e onde nasce o nome Israel, que hoje todo mundo aqui é Israel, Israel, Israel. Esse nome vem de um pilantra. E depois tem outro, um jogo mais pra frente. Mas vou ficar por aqui, muito obrigado, tchau, tchau. Espero vocês na próxima. Esse é o a Bíblia 1 Labirinto, parte de número 7. Tchau, 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 até lá. Obrigado.